Olá, boa tarde. Bem-vindos ao programa De Olho na Saúde. Hoje nós vamos conversar sobre o tema aleitamento materno. Quais os problemas que podem aparecer ou que você pode buscar ajuda, tentar fazer para que esse momento seja um momento mais agradável e prazeroso entre mãe e filho. Então, nós convidamos aqui a professora, a enfermeira Kelly Coca. Ela é enfermeira obstetra, mestre e doutora pela Unifesp, especialista em amamentação pela Associação Internacional de Consultores em Lactação, docente do Centro Universitário São Camilo, no curso de enfermagem e coordenadora da especialização em enfermagem obstétrica e ginecológica na mesma instituição e sócia proprietária da Menu Materno, empresa de consultoria em amamentação. Boa tarde, Kelly, tudo bem? Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui, né, falar de um tema que é muito discutido, é muito divulgado, mas a gente ainda tem vários desafios aí, desafios importantes para que essa mulher tenha suporte para amamentar, enfim. Hoje a gente recomenda, né, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo, né, ou seja, só o leite da mãe, né, o leite diretamente do peito, ou por uma outra situação, né, um prematuro, por exemplo, um leite oferecido de outra forma, mas exclusivo, ou seja, apenas o leite materno até os 6 meses de vida da criança, e com a complementação aí depois até 2 anos ou mais, né? Então, já foram feitos vários trabalhos, né, nacionais, internacionais, dos benefícios, né? Os benefícios que são diversos, benefícios para a mãe, benefícios para o bebê, para a sociedade, a questão de custo, de acesso. E então cada vez mais a gente tem trabalhado com o incentivo do aleitamento materno como inclusive um olhar para a saúde pública, né, para a prevenção de problemas, que é um foco muito importante que a gente tem que trabalhar hoje. A gente percebe, né, Kelly, que às vezes a mãe, quando ela é primeira viagem, que a gente fala, né, o primeiro filho, ela tem uma certa dificuldade no primeiro momento da amamentação, e os profissionais que as auxiliam, no caso os enfermeiros, acabam sendo de primordial importância para que ela tenha esse período tranquilo. Eu posso dizer até que eu já passei por um período bem difícil, no período de amamentação, em que eu consegui amamentar minha filha durante 1 mês, porque a gente não tem toda a orientação, mas no entanto às vezes não é desenrolado, né? O desenrolar da amamentação não é como a gente espera. Então a orientação profissional é muito importante quando a mãe tem a dúvida, a dificuldade, desde lá do pré-natal, que vem vindo. Você não quer explicar para a gente um pouquinho como é esse preparo desde o pré-natal da mamãe que vai ter o seu bebê? Acho que é muito importante que a gente justamente pontue essa questão da prevenção, né? Porque existe a procura do profissional, né, do consultor de aleitamento, do enfermeiro obstetra, o neonatologista, em relação à dificuldade. Então eu que trabalho muito com isso, né, há 13 anos, eu sou muito procurada para a dificuldade. Hoje, né, eu vejo assim, um movimento um pouco diferente, positivo, um olhar positivo, que é a questão da prevenção, né? Então, é de senso comum achar que a amamentação não dói, né, machuca o peito, isso é normal. Não é normal, isso é muito importante a gente pontuar aqui, quer dizer, a amamentação tem que ser tranquila, tem que ser gostosa, como você falou, tem um limite da mãe e do bebê, e quem assiste aleitamento, que olha para a mulher que está amamentando, precisa olhar por esses dois lados. A gente não pode pensar só no bebê a todo custo. Então aquela mulher que é forçada, às vezes morde um paninho e aguenta a dor, que é isso mesmo. Não, não é assim. Se tem dor, né? Claro que no começo a gente percebe uma adaptação, um desconforto, até ajustes, né? O machucado é comum aparecer, é comum, mas não é normal. Então a questão da prevenção, ela é fundamental, né? Justamente para a gente instruir essa mulher, e aí o pré-natal é o momento ideal, né? A gente tem, inclusive tem estudos que mostram que a mulher que recebe a educação da orientação do aleitamento materno durante a gestação, ela vai ter menos problemas, né, de amamentação, tanto o bebê quanto a mãe, porque ela identifica precocemente alguma dificuldade, avalia, como eu já vi, por exemplo, situações, isso varia muito, né? Às vezes o desejo da mulher, eu quero muito amamentar, é bom, ela entende a importância disso,
E aí, de repente, ela se vê com 1 mês de vida, 30, 20 dias, amamentando, com dor, mamilo machucado, e até que ponto isso é normal, né? E a gente sabe que tem mulheres também que, assim, dependendo de como fica, ela não fica, não é mais um prazer de estar fazendo isso, porque é dolorido muitas vezes. E a gente também sabe de mulheres que elas não querem amamentar. E também esse desejo, apesar de saber de todo o quesito da importância da amamentação para o bebê, a mulher também tem que ter vamos dizer assim, essa forma de poder decidir também. Exatamente. Né? Então, assim, não é normal, e se essa mulher não é normal ter dor, então tenho que ajustar, eu tenho que ver se é esse bebê que está posicionado incorretamente, se esse cuidado da mama, o preparo da mama está sendo feito adequadamente antes de oferecer o peito, então ajustar. E como você colocou muito bem, Raquel, a questão do profissional de olhar a mulher para o desejo. Então, a mulher, ela tem direito de escolher. Ah, eu não quero, que eu tenho medo. Às vezes tem uma história de mulheres que fazem cirurgia mamária, colocam implantes, né, que são as cirurgias aditivas, e aí elas têm medo que o peito vai cair, quer dizer, vão perder a cirurgia, entre aspas, né, uma forma de falar que a gente ouve falar. E a amamentação, é mito dizer que cai o peito, quer dizer, a própria idade, a própria história da família, ganho de peso, isso pode interferir na flacidez, na condição da mama, na mudança da condição da mama ao longo da vida, e não a amamentação em si. Então, há informação para a mulher, que muitas vezes a gente se depara, que eu não quero, eu tenho pavor de amamentação, eu acho que, eu já ouvi falar coisas horríveis, que vai doer, e eu falo, deixa eu mostrar o que é, para você escolher. Né? E aí, quando a gente oferece a informação de todo o preparo, né, que eu vou detalhar aqui, ela fala, nossa, mas não está doendo. É isso, né? Quer dizer, é legal, desde que seja prazeroso para a mãe e para o bebê. O bebê tem dificuldade, então a mulher tem que perceber isso, né? Que dificuldade que ele tem. Porque eu sempre falo, mãe, eu sou mãe de 2 meninas, né? E assim, no papel, né, como pessoa, eu também percebo, a mãe faz tudo pelo bebê. Eu vejo na minha experiência profissional e vejo na vida pessoal, a mãe faz tudo. Então é muito comum o bebê chorar de cólica e a mãe dar várias vezes o peito e falar assim, ai, meu peito que não sustenta. Ou o bebê que não sabe tirar o leite, muitas vezes eu identifico, o bebê que não sabe tirar o leite do peito corretamente, enfim, está ajustando, está aprendendo, né, a acertar a posição da boca, lábio, não tira, não fica satisfeito, e a mãe fala assim, eu tenho pouco leite. Então, a mãe se colocar sempre como, a culpa é minha, né, o meu bico é que não está bom, que é pequena, que eu não tenho bico. Entra num estresse no momento ali, justamente. Né, Kelly? Eu já vi mãe estressada em hospital, assim, de tentar, o bebê não apreende o peito, né, ainda não tem a sucção, que ele ainda também está aprendendo a fazer isso, a Kelly vai mostrar aqui como é que é isso, mas é um aprendizado mútuo do bebê e da mãe, né? Apesar dele nascer com aquela coisa nata de querer mamar, ele ainda está aprendendo, e aí eu já vi mães assim se estressarem nesse momento. Não, ele não pega, não, o bebê não quer pegar, ele não quer mamar. E aí até dá um pouco de afastamento nesse momento, se ela não entende que é um momento de aprendizado. Sim, né? ou de, meu bebê precisa comer, né? Quer dizer, ele tem a reserva, o colosso, né, que é o primeiro leite que a mulher tem na mama, a gente tem esse nome, dá esse nome especial porque ele tem uma característica especial de proteção, né, que a gente fala vacina natural, ele é muito mais calórico, ele vem em pequena quantidade mesmo, proposital, para que o bebê possa aprender. Então, a mãe fica ansiosa, não, vamos dar leite. Esse colostro é aquele que não sai com cor de leite? Ele tem uma coloração amarelada, às vezes até esverdeada ou transparente, como água de coco. Então a mãe fala, essa aguinha aqui, né, essa aguinha. Eu falei, não, mas essa aguinha é ouro em pó, né, eu brinco, é ouro em pó, porque tem um valor, né, muito grande, nutricional, imunológico, para a criança, né? E a questão do aprendizado, então a ansiedade, meu bebê mamou pouco, o pediatra falou 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Eu tive um caso de uma cliente, foi muito interessante, que porque o pediatra pediu para mamar pelo menos 15 minutos, ele só mama 7 minutos. E ela fica apavorada. E aí ela ficou tensa, porque a grande questão, né, a ansiedade, ele só mama 7 minutos. E aí eu falei assim, qual que é o intervalo? Um peito só, 7 minutos? Ele mama 7 e eu forço, mas ele não quer, ele recusa. Quanto tempo depois, isso um bebê já de 3 meses, né, o caso.
Quanto tempo depois ele pede de novo? Umas 3h30 de intervalo, em torno de 3 horas e meia, às vezes até 4 horas. Entendi, né? Eu conversando com ela, e quanto que ele está ganhando de peso, né? Estava ganhando lá 40 gramas por dia, eliminando xixi normalmente, enfim. Eu falei, você está no céu, né? Eu falei assim, você está reclamando do quê, né? Tem mulher que... Quer dizer, 7 minutos já bastavam. Exatamente, quer dizer, um bebê mais habilidoso, é claro que é exceção, né? Aquele bebê era objetivo mesmo, né? Resolvia e acabou a fome dele. Mas é para caracterizar assim, cada bebê tem o teu tempo. E justamente na adaptação, no aprendizado, nos primeiros dias, e depois, com intervalos diferentes de mamadas, a gente reforça muito a questão da livre demanda, que é orientar para a mulher... justamente respeitar o tempo, conhecer esse tempo, que é uma forma de orientação também no pré-natal. Qual que é o tempo normal, né? Qual é o intervalo normal? Então, às vezes eu recebo mensagens, hoje há pouco mesmo no Facebook, uma cliente, ela, Kelly, quanto uma mulher produz de leite aos 3 meses, né? É variável, existe uma média na literatura, mas é variável, né? Se você tiver gêmeos, você atende a necessidade dos dois. E aí vai, mas a questão da orientação do pré-natal, como a gente está falando, ela vai desde a informação do que é normal, do que é esperado, e também da questão do olhar, né? Eu trabalho com as gestantes para fazer o preparo, e é uma brincadeira que eu sempre faço, eu falo assim, quem que está chegando, né? E aí ela olha na porta e fala, não estou esperando mais ninguém, né? Eu falo assim, não, aí quando ela fala esperando, aí ela lembra do bebê, não, eu estou esperando, quer dizer, e aí toma a si, né, de que é um ser humano, que tem as suas peculiaridades, e aí eu brinco muito, mas existem trabalhos falando um pouco, uma linha de pesquisa de comportamento, quer dizer, não dá pra gente falar de personalidade, mas um bebê mais choroso, um bebê mais ansioso que precisa mais de atenção, então aquele bebê que pede mais um mamar, né, elas falam, que pede para mamar mais, que fica elaborando aquela sucção, tá, mas o bebê fica meia hora no meu peito, né? E isso é normal, 40 minutos só quer mamar, quer dizer, uma coisa é comer, né? Porque a gente acha que é o peito e a comida, não é outra só. É a atenção, né? Exatamente, né? E aí quando a gente vai identificar, observar, e aí a mãe começa a rir, né? Mesmo, né? Eu tenho medo, às vezes a mãe não tem medo de deixar o bebê chorar, né? E aí ela fala assim, mas ele não quer sair do peito, né? O que eu faço? Acho que eu tô com pouco leite. Aí eu, enfim, a gente conversando, e aí ela fala assim, mas aqui, tadinha dela chorar, né? Aí eu ponho, ela já mama, né? Então, essa noção no preparo, né? A gente trabalha com a questão da informação e os dados especificamente da mama, né? Funcionamento normal, para que ela perceba o que é esperado e o que pode ser um aviso de que precisa de uma atenção mais específica, né? Então, uma orientação mais específica no caso. Machucou, acertou a forma de sugar, enfim, né? De pegar o peito, e aí, então não tem como machucar mais, né? Kelly, eu sei que você trouxe um material para mostrar pra gente, mas aí tem uma curiosidade também, que às vezes a mãe acaba tendo ao ir para as instituições, né, quando vai institucionalizar o ato de ter o bebê, ou até mesmo em casa, que é uma prática, até a Kelly tem bastante experiência, né, mas assim, independente de onde ela escolha, a gente sabe que tem locais que logo em seguida utilizam o ato de colocar o bebê ao peito da mãe. E se isso não for instruído corretamente, a mãe às vezes se assusta, né? Porque ela está ali, às vezes, numa posição, num centro cirúrgico, no centro obstétrico, no caso, né? Fazendo ali, tendo seu bebê, e o bebê já vem, e a enfermeira ou o neonatologista coloca o bebê no peito. Essa ação é estimulada, né, Kelly? Ela vai de encontro com a iniciativa, uma iniciativa global, né? Iniciativa Hospital Amigo da Criança, né? E um olhar da humanização da assistência no parto, da mãe e do bebê, que é o primeiro contato, né? A gente falava muito da amamentação na primeira hora, e a gente tem resgatado que não é só necessariamente o bebê mamar, mas a importância do contato precoce, quer dizer, nessa bebê nasceu, o contato precoce. Existem algumas instituições que valorizam, na verdade, em geral hoje, todas as instituições em São Paulo, eu poderia dizer que eles têm uma preocupação, mas nem sempre é praticado. Então, uma das orientações no pré-natal é resgatar com a mulher essa importância do contato precoce, da amamentação precoce, né?
para que ela possa reivindicar isso, porque eu brinco muito. A instituição tem essa preocupação cada vez mais de excelência, mas às vezes o centro cirúrgico, o centro obstétrico, enfim, está movimentado e passou uma para 100, 200, 300 mulheres que foram atendidas lá, mas passou única para aquela mulher, passou a oportunidade, né? Então é uma forma também, é um tema que a gente discute muito em relação ao preparo da amamentação no pré-natal, né? O preparo também não se dá, quando a gente fala de preparo, todo mundo pensa, então eu preciso melhorar o meu mamilo é pequeno, né, é curto, então eu tenho que melhorar, o mamilo. Para os internautas verem como que é, tem vários formatos, né, de mamilo. Isso. Aqui a Kelly trouxe, é de pano, né, Kelly? Isso, é uma mama de pano, um manequim que eu uso, né, para demonstrar, né, para que ela possa palpar e, enfim, perceber. Então, eu identificar o tipo de mamilo, né, a gente sabe que mamilo, esse mamilo saliente, a gente chama de protruso, é um mamilo, mais de 90% das mulheres tem esse tipo de mamilo, né, e que mamilos semiprotrusos, chamados mal formados, eles podem dificultar, eles aumentam o risco de lesão mamilar, isso na literatura, né, a gente tem pesquisado. Então essa mulher precisa de uma atenção maior, quando ela tem um mamilo que não seja protruso, tá? Outra coisa importante que a gente trabalha também, em relação ao mamilo, desculpe, o preparo. Todo mundo acha, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que estirar meu mamilo, esticar para ver se eu aumento o mamilo. A própria natureza faz isso. Aumenta a pigmentação da areola, escurece, aumenta um pouco esse mamilo, mas nem sempre ele passa a ser de um mamilo, né, dificilmente vai passar de um mamilo invertido para um protruso, isso realmente não. Mas a literatura a gente ainda não tem bases para dizer, olha, se eu faço esse exercício, o exercício de Hoffman que a gente utilizava, inclusive, já caiu por terra. Como a gente percebe. Eram exercícios de estiramento, né? À mão. Como movimento para salientar o mamilo. Hoje a gente percebe que esse tipo de prática já não tem efeito, não tem estudos que comprovam, né? Inclusive a estimulação, a gente chama inclusive de prova de trabalho de parto, né? Para estimular o mamilo existe a liberação da ocitocina, que pode estimular a contração uterina, né? Então, embora um estudo que foi uma situação que aconteceu por um descolamento prematuro, mas é uma prática que a gente não vê benefício, risco-benefício a gente não vê benefício, né? Porque não muda o formato. Então, quando a gente fala de preparo para a amamentação, não é pensar em aumentar mamilo. Na verdade, a gente pode identificar que tipo de mamilo que identificar riscos, mulher que fez cirurgia mamária, a mulher que fez redutora. Já tive casos de uma mulher que fez uma mastectomia unilateral, ela amamentava só com um peito. Já tive casos de mulheres que sofreram queimadura na infância, então elas não tinham a estrutura da mama em uma das mamas. Enfim, é você conhecer esse cliente para justamente ter um olhar um pouquinho mais apurado da necessidade individual, né? Também a gente pode trabalhar com a informação de como produz a mama, né? Então aqui tem a imagem interna dessa mama, a gente brinca muito, parece um cacho de uva, tá? E esse cacho de uva, quer dizer, as uvas, né? O alvéolo que está estimulando, que tem a produção de leite, é dentro desse alvéolo. Então elas falam assim, meu peito em pedra, tá? Quer dizer, o alvéolo ele enche de leite, se a uva enche de leite, tá? Então é normal que ela sinta ao massagear grumos, né? Esses grumos, esses empedramentos que elas utilizam muito, né? E aí a diferença de um peito cheio, de uma mama cheia, e a diferença de uma mama engurgitada. Quer dizer, o que é normal? Porque elas acham que uma vez a mama empedrada, endurecida, ou seja, né, eu tenho que esvaziar. E não, existe essa diferença. Eu sempre brinco, bolso cheio não é problema, né? Se alguém tiver com problema de bolso cheio, né? Agora, o excesso, então o peito cheio também não. O excesso de leite é um problema. Então, o excesso de leite é o quê? Eu identifico a partir da presença da dor. Então, quando eu tenho dor na mama, eu tenho que me preocupar em fazer alguma coisa, né? Então, informar
ela em que momento é preocupante e o que não é. Porque se ela está com uma mama cheia, ela vai debaixo do chuveiro, massageia, isso geralmente é falado entre elas, né? Vai no chuveiro que melhora, mas a gente não faz essa indicação. Antes usavam até compressa quente. Compressa quente, banho quente, pente, né? Quer dizer, tem todas as histórias das avós, contam cada uma que é nada de bem tudo isso é mito. Exatamente, quer dizer, o profissional oferecer as orientações que de fato elas são baseadas, embasam na ciência, né? Para dar essa informação. Então aqui eu trouxe inclusive uma diferença aqui, né? Uma mama cheia, né? Uma mama que tem uma estrutura diferente, né? Você vê que ela elas falam, cresce assim, né? Eu falei, é turbinada mesmo, né? Porque a condição da mama cheia. E aí o que é importante antes de oferecer o peito para o bebê, né? É trabalhar essa areola, quer dizer, o bebê quando vai pegar, ele tem que pegar o bico e uma areola, toda ou parte, né? Às vezes a areola é grande, a mulher fala, nossa, mas o bebê tem uma boca muito pequena para pegar tudo. Não necessariamente tudo, toda ou parte da areola. Só que uma vez essa mama cheia, o bebê vai escorregar, e aí a tendência, o risco aumenta, isso já porque provado pela ciência. Porque ele só pega na pontinha do peito. Porque ele escorrega, então eu faço associação geralmente com a bexiga cheia, né? Você vai morder a bexiga cheia, não dá. Então, a mesma coisa o bebê. E aí, é o risco de machucar. Então, a fissura nessa região é muito comum. Eu tive fissura e a recomendação médica na época era para parar de amamentar porque a lesão foi muito grave e aí não tem como fazer. Inclusive, tem mães, e no meu caso foi, de sangramento até, né? Então, aí a recomendação realmente é buscar o médico, né, e a enfermeira para orientar nessa situação de ou para ou continua, como que fica, né? A pele do mamilo ela é muito fina, né? Então às vezes as mulheres se assustam mesmo com o sangramento e ela fala assim, nossa, meu Deus, tem sangue até na boca do bebê e tal. A pele do mamilo é muito fina, então se a gente pensar no calcanhar, né, do pé, que é a parte da pele mais grossa, e o olho, que é a pele mais fina, o mamilo está muito próximo da do olho. Então, para atingir uma camada que vai sangrar, para chegar à parte da circulação, ou seja, que a gente vê o sangramento, é muito rápido. Mas é uma lesão com uma característica que cicatriza também muito rápido, machucado. Então, corrigindo, quer dizer, às vezes uma vez que ele mamou errado, ele já machuca. E aí, corrigindo, identificando esse posicionamento, esse cuidado antes de oferecer a mama, você já consegue melhorar. E aí, utilizar, né, o próprio enfermeiro, consultor de aleitamento que trabalha em parceria com o obstetra e com o pediatra, e eu digo trabalho em parceria porque às vezes tinha uma cliente ontem que ela me falou assim, Kelly, eu perguntei, quem que é o médico do peito, né? Quem que é médico da amamentação? Para obstetra ou pediatra, né? E aí um falava, não, é o pediatra. E o pediatra falou assim, não, é o obstetra, né? Então, eu falei assim, não, é a enfermeira obstetra, consultor em aleitamento que intermedia, porque são questões que vão além do olhar do pediatra, né? Então, eles ficam realmente numa situação de saia justa. O bebê não ganha peso, o peito que está com pouco leite, então vamos pensar na mama, então vamos pensar no obstetra. Aí, mas a alimentação do bebê, não, a alimentação do bebê é o pediatra, né? Então, é bem interessante, mas o fato é que o nosso trabalho aqui no Brasil ainda está galgando, né? A gente tem aí uma associação internacional de consultores, aqui no Brasil o enfermeiro obstetra trabalha muito com a questão do aleitamento, mas a gente tem pediatras também envolvidos, outros profissionais, então a consultoria de aleitamento ela passa a ser multiprofissional, cada um com o teu olhar, né? E eu sempre digo que enfermeira, eu puxo a sardinha um pouquinho porque eu sou enfermeira, mas eu digo que é o profissional mais completo no sentido de trabalhar conseguir identificar todas essas questões. E aí, então, se uma paciente está com uma depressão pós-parto, você vê que ela tem sinais de alterações psicológicas, é pedir uma avaliação do psiquiatra, do psicólogo, uma alteração mamária que vai além, né, que às vezes você percebe uma inflamação além, que precisa de um cuidado médico. Então, eu realmente faço contato com o obstetra, enfim, a gente trabalha muito com a equipe multi mesmo, porque contempla a mulher em todo o seu aspecto. É verdade.
E você trouxe o bebezinho aqui, o bebezinho que ela trouxe, gente, até tem a boquinha para amamentar aqui. Foi de propósito, né? Eu comprei justamente porque eu tenho que esconder da minha filha, né? Isso é um problema lá em casa, mas eu achei uma boneca justamente com a boca, né? Com a boca aberta para mostrar, né? Porque eu gosto também, e isso é comprovado, né? Mas é uma prática que eu faço no preparo da mulher, que é a orientação de como ela pode posicionar o bebê, né? Então, eu vou trabalhar com ela aqui no meu colo, então veja, não dá saudade de bebê não, tá? Às vezes não dá mais não. Aqui, veja, eu sempre observo, né? As mulheres tendem a colocar o bebê no colo, né? Isso é muito comum. E aí, elas com uma mama, com o peito, elas tendem a levar... Deixa eu ver se eu consigo... na boca. Exatamente, elas tendem a levar... Eu vou baixar só um pouco aqui para facilitar a visualização, talvez. Elas tendem a levar o peito em direção, né? Então, a fazer esse movimento de levar o peito, né? E eu falo que o bebê tem... É o bebê que vem. Então, não é o bebê no colo, mas é o bebê no peito, né? Eu brinco. Então, não é o bebê que vem aqui no alto e aí traz o bebê. Então, isso aumenta o risco, porque o posicionamento está incorreto. Aumenta o risco de machucar o peito. Então, é o bebê de frente para o peito, justamente, né? Então, eu posso trabalhar com esse posicionamento do braço aqui, tocando a mama, né? Essa curvatura aqui, então, alinhar a cabeça. O braço, ele realmente faz um movimento de acolhimento, de abraçamento para esse bebê até a região do glúteo, tem mães que colocam uns coxins aqui para ajudar no braço, justamente para dar um apoio aqui, né, para ela não sustentar o bebê. Então, é justamente nessa direção. O bebê também pode ser posicionado, a gente chama de posição invertida, né, ou de bola de futebol, né, que é justamente, então ele segue o mesmo padrão de alinhamento, mas aqui novamente, né, ele de frente para o peito, a perninha fica para baixo do braço da mãe. Pode ficar no próprio coxim que tem aqui, não precisa necessariamente ter mãe que fica terça. E é confortável, né, quando a gente vê o bebê amamentado assim, ó. Algumas mães estranham, mas assim, tem uns que falam assim, nossa, mas que fácil, né, porque tem domínio do bebê, a questão da cabeça, né? E está elevada, né? Não está totalmente deitada. Isso, sempre o alinhamento, cabeça mais alta que o corpo, né? Em qualquer posição ela vai seguir toda a padronização de posicionamento, né? Kelly, uma pergunta, você vê muito as mães usando não sei se é o nome canguru que dá, que o bebê ele encaixa igual um cavalinho aqui? Posição cavaleiro também, né? O cavalinho, o cavaleiro. Elas fazem esse posicionamento aqui. Ele abre a perninha mesmo? Abre a perninha justamente para acomodar, então ele fica meio de joelhinho, aí depende do tamanho do bebê, né? E aí ele segue a mesma, né? Então o bebê aqui tem fotos de bebês que fazem massagem, ordenha, né? Massagem no peito, enfim. Porque nós tivemos um médico falando sobre otite na amamentação. E justamente essas posições que você está mostrando, e nossas internautas aí estão acompanhando, é justamente para evitar a otite. Porque se tem mãe que às vezes com cansaço, acordando muitas vezes à noite, ela acaba dando o mamar com o bebê deitado na cama ao lado dela. Isso é um perigo, né? Isso é comum a criança que às vezes vai dormir com uma madeira, né? E aí dorme deitada, enfim, está no mesmo alinhamento. O leite materno tem propriedades de proteção, inclusive, né? Mas o próprio posicionamento correto, quando você alinha, invertido, o cavaleiro, ou mesmo quando ela usa aqui uma outra comportamento mais deitado, né? Quer dizer, as diversas posições, a cabeça ela vai estar mais alta que o corpo. A mãe pode amamentar deitada? Pode, mas se ela colocar o posicionamento do bebê deitado, não necessariamente ele vai estar totalmente deitado, né? E quando a gente fala deitado, dá a impressão que ele vai ficar assim. Sim, né? E aí eu já vi situação assim, a mãe leva o peito com o bebê deitado na cama. E às vezes ela se coloca, né? E aí você Olha tem o risco se essa até mãe de engasgo, dorme, né? Se essa mãe dorme sobre Exatamente. Então, a elevação ela se mantém, tá? Então ela se mantém nessa posição, ela mesmo deitada, ela vai trabalhar aqui com a altura da cabeça mais alta, até para ajustar a posição, né? Nossa, excelente. Assim, as dúvidas mil podem aparecer, né, Kelly? A gente está chegando ao final aí do programa, mas certamente vocês terão muitas informações, porque a Kelly, ela tem um site que é o www, vou pedir para o Nil colocar aí,
menumaterno.com.br. Conta só um pouquinho o que tem lá no seu site, já pode deixar aí a sua despedida para o nosso público, mas convide-os, né, a visitar e o que eles vão achar lá no seu site. Certo. A Menu Materno é uma empresa de consultoria, né, foi justamente pensando e sentindo a necessidade das pessoas de buscar uma informação específica, né, de atender essa lacuna, como a gente colocou, é que surgiu a empresa, né? E o site lá, ele é bem fofo mesmo, a gente tem um acesso ao contato, a pessoa pode mandar um e-mail para questionamentos, para dúvidas, tem o nosso contato direto por telefone. Isso, olha também. Aí, ali, até no seu visor o site, né, menumaterno.com.br, se quiser falar o telefone, Kelly, por favor. O telefone, eu não sei. Não sabe de cor? Não sei de cor. Busca, tá lá no site? Tá lá no site, entra no site da Menu Materno e pega lá o telefone para tirar também dúvidas. A Kelly certamente, se tiverem alguma dúvida aqui da nossa entrevista, Sim. A Kelly certamente responderá. E eu creio que nos esclareceu bastante, Kelly, toda essa informação que você trouxe, a demonstração, as mãezinhas aí que estão começando ou que estão, né, grávidas para terem seus bebês, certamente se sentirão mais seguras, né, por ter obtido essas informações. E eu agradeço muito a sua presença aqui no programa, espero que retorne, claro, né, porque temos bastante coisa para falar. A Kelly tem bastante experiência também na questão do trabalho de parto, né, das mães, e aí a gente tem muito para conversar aqui no programa de Olho na Saúde. Agradeço o convite, trabalhar com um tema que a gente tem lutado muito para divulgar, para trazer a informação, então é uma oportunidade de a gente divulgar mesmo, bem bacana, né, o trabalho que eu faço nesse sentido. Acho que as pessoas, os profissionais que trabalham com aleitamento realmente vestem a camisa aí para trabalhar com a prevenção, com a saúde das pessoas, né, e é isso, agradeço. É o que a gente faz aqui também, levando informação para você que está aí atrás da telinha aí, mas com muito sedente de informação, buscando na internet se apropriar dela. Muito obrigada por sua vinda. Prazer. E você que está aí, acompanhe novamente o nosso programa, semana que vem, que acontece toda quinta-feira às 15h45. Te aguardo.